A maior parte das aventuras acabam em fracasso. Portanto, é preciso tomar cuidado com alguns aspectos. Eu vou citar para vocês os 3 mais relevantes da história. Nós vamos agora com a palestra magna, é sempre um estudo que é sequenciado. Essa introdução desse estudo, que tem a ver com um dos princípios mais básicos da prosperidade. Prosperidade, ela não cai no seu colo à toa. Para que ela alcance você, você precisa investir. Os 3 sinais da sua vida necessitam de investimento. Se você quiser ser abundante no dinheiro, tem que investir. Não vai ser à toa. Se você quiser ter saúde, amanhã é consequência do que você está plantando hoje. Você tem que investir. Ou você acha que músculo nasce à toa? Não. Precisa pagar um preço, né? Se você quiser ser uma pessoa feliz, tem que investir. Ou você acha que você não vai sair com aquela pessoa querida porque você está fazendo alguma outra coisa? Ou você não vai estar com aquele seu amigo e vivendo aquele momento? Tem que investir. Tem que ter tempo e dinheiro para investir em relacionamentos, em saúde e também no dinheiro. Então, hoje, nós estamos fazendo a introdução desse aspecto ligado ao dinheiro. Eu espero que você, ao sair daqui, saia convicto em fazer investimentos. Mas preste atenção, investir não é aventurar. De jeito nenhum. A maior parte das aventuras acabam em fracasso. Portanto, é preciso tomar cuidado com alguns aspectos. Eu vou citar para vocês os 3 mais relevantes da história. 3 coisas das quais você precisa tomar cuidado. E para início de conversa, eu gostaria de falar para vocês de um herói meio desconhecido. Esse cidadão que vocês estão vendo aí, ele é ou era belga. O mundo é como é por causa dele. E ele fez uma revolução a partir do ano 1487. Ele teve uma ideia, ele teve uma sacada. E ele começou a conversar com pessoas, a juntar pessoas. E por causa dessa sacada que ele deu, nós estamos hoje aqui, sentado na cadeira que você está. Você tem o telefone que você tem, porque se não fosse ele, você não teria. Engraçado, né? Ele é pouco conhecido. Alguém aqui já ouviu falar desse cidadão aí? Ninguém, né? Mas imagine se esse senhor não tivesse nascido. A vida seria muito diferente. Então, obviamente, ele, além de dar uma série de dicas relevantes, o primeiro lugar que recebeu benefícios homéricos daquilo que ele propôs foi a cidade em que ele vivia. Aliás, essa é uma coisa que eu tento viver muito. Eu digo assim, eu estou aqui. Eu tenho que contribuir primeiro aqui. Você quer mudar o mundo? Muda primeiro a sua casa. Melhora a vida no seu entorno. Foi o que ele fez. Esse lugar aqui, quando ele nasceu, era um dos lugares mais pobres do mundo. Essa aqui é a cidade de, acho que se pronuncia Bruges, né? É isso mesmo? Pois é, na Bélgica. Existe toda uma fantasia, não sei se fantasia, uma colocação ou um apelido de que essa cidade é a cidade dos contos de fada. Se você olhar assim, não parece mesmo? Parece lá o Castelo da Cinderela, etc. Pois é, ele era desse lugar. Dizem que é maravilhoso e eu não fui ainda, né? Mas gostaria. Ele estava lá, nesse lugar, e obviamente, por causa das suas ideias, tudo mudou. Tudo mudou. Lembre-se, era 1487. Você se lembra o que estava mais ou menos acontecendo nessa época? Nós estávamos, gente, no fim do feudalismo. Aliás, uma das pessoas que mais provocou o fim do feudalismo, provavelmente, foi esse cidadão, com as dicas que ele deu aqui.
Pois é. Então, obviamente, o que nós vamos fazer aqui tem uma estrutura. Eu vou fazer uma afirmação inicial, vou fazer a explicação da lógica por trás da decisão desse senhor, vou mostrar que reunião foi essa que mudou toda a história. Aí surge a Bolsa de Valores, para que serve, como é que ele faz uma observação analítica e como isso define a vida e, claro, os 3 detalhes mais importantes para a gente concluir. Primeira afirmação que eu gostaria de falar para vocês. Na natureza, ou você está crescendo ou você está diminuindo. Se você não está expandindo, você está regredindo. Então tem muita gente que fica dizendo assim, tem uma crise, agora o negócio está difícil e tal, e pensa assim, eu vou estabilizar o processo. Sabe o que vai acontecer? Você vai regredir. Porém, para você fazer essa expansão, você precisa entender uma outra lógica, muito relevante. Se você quiser expandir, você precisa investir. Investir. Expansão sem investimento é um sonho, é uma ilusão. Dificilmente vai acontecer. É um milagre, talvez, mas sem investir, não acontece. Agora, de onde vem o investimento? O investimento nasce dos excedentes. O que é um excedente? Gente, você precisa ter lucro, guardar o lucro, ter poupança. Você não gera excedente, você vai ter dificuldade de investir. Um belo dia vai aparecer aquela tremenda oportunidade na sua frente, você tem tudo, menos o recurso, aí você não investe. Por quê? Porque nos tempos de fartura você não guardou. É uma ideia simples, não é não? É a ideia de que você precisa gastar menos do que você ganha. Estou gastando mais do que eu ganho. Está pagando as contas? É porque você tem reserva. Mas um belo dia vai acabar. É um hábito. É comportamento. Se você quiser viver a prosperidade, você tem que investir. Investir acontece saudavelmente, principalmente com o dinheiro dos excedentes. Então, quanto é que a gente tem que ter de excedente? Bem, a literatura, de uma maneira geral, diz que é pelo menos 10%. Pelo menos. Tem gente que fala em 20%. O Homem Mais Rico da Babilônia, aquele livro legal pra caramba de ler, fala em mais ou menos isso, né? 20%, por aí, alguns dizem que é menos, mas o fato é o seguinte, é um hábito, é um estilo de vida, guardar dinheiro daquilo que você ganha. Tive um grande amigo, ele tem uma formação espetacular, títulos e títulos e títulos, ganhava, na última vez que eu vi, acima de 100 mil reais, vivia pedindo dinheiro emprestado ao pai, que tinha uma aposentadoria de menos de 3 salários mínimos. Como você explica um negócio desse? É uma cultura de gastar mais do que ganha. Não é questão de quantidade, de quanto você ganha, não. A questão é quanto você guarda daquilo que você ganha. Se você não fizer isso, você não vai ter como investir. Essa é uma afirmação essencial. Eu vou fazer aqui 3 questões sobre o lugar que você deve investir. Por quê? Porque a gente fica pensando, tá bom, eu entendi, agora eu vou começar a gastar menos do que arrecado, ou menos do que ganho. Mas eu vou colocar esse dinheiro aonde? Eu vou investir em quê? Nós já reestruturamos centenas de empresas e volta e meia alguém chegava para a gente dizendo assim, o que você acha de colocar dinheiro no negócio da hora? Essa questão não é o negócio. A questão é as seguintes questões. Você, ao entrar nesse negócio, tem certeza que você vai continuar semelhante à biologia, crescendo constantemente? Tem certeza? Você tem que entender que você precisa constantemente colocar adubo. Ou seja, você vai continuar reinvestindo no negócio? No dia que você parar de reinvestir no negócio, pegar parte do lucro e parar de colocar lá, ele vai começar a minguar. Simples assim. Ou seja, você tem que reservar parte do dinheiro para continuar fazendo mais e mais. É semelhante a um adubo. E por fim, você tem que entender que nunca você pode parar de investir, porque senão você perde competitividade.
e o seu concorrente vai passar na sua frente. Obviamente que o nosso herói viveu num tempo que é o tempo do final do século XV, começo do século XVI. Nesse período de tempo, o que havia lá? Havia a Idade Média, praticamente, o fim da Idade Média. E o que havia na Idade Média? Pobreza. Lembra o que acontecia na Idade Média? O pessoal não investia. Consequência, pobreza. Faz uma alusão disso para a sua vida. Olha a sua circunstância. Você parou de investir. Consequência, pobreza. Isso é no mundo dos negócios, nos países, nos lugares, nas pessoas. Mas não é só pobreza, não. Guerras. A minha mãe fala uma coisa, eu não sei se vocês concordam, eu fico assim, parece que assim é uma sábia falando. Ela diz assim: um homem sem dinheiro, até a sombra é feia. Dá um mau humor, não dá? Você fica pensando assim, tudo não pode, não é? Guerra, consequência de mau humor é o quê? Guerra, conflito, gente brigando uma com a outra, porque nada pode, nada dá, tudo é difícil. É isso que acontece. Acontecia isso na Idade Média, um monte de guerra. E gente na pindaíba não cuida da saúde. Começa a postergar ir no médico, começa a postergar fazer o exame, começa a postergar cuidar disso, daquilo outro. Consequência, um mundo de doenças. Pereba de cima e embaixo, de lado, da frente, pra cima, não sei o que e tal. Não sei o que e tal. Mas existe mais do que isso. As pessoas começam a ter fome. Vocês acham que isso aqui tá muito distante, né? Meu pai me conta que quando ele era criança, o mais comum era comer uma vez ao dia. E olha lá, esse negócio de comer como a gente come hoje é recente. Agora imagina naquela época, não tinha essa revolução do agronegócio, não tinha nada disso. Fome. Consequência, misticismo. Um bando de gente falando assim: é porque os deuses queriam que fosse assim. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, estou sendo amaldiçoado. Misticismo. É porque vai acontecendo com a gente começa a achar que não tem jeito, né? Tudo é contra a gente. Mas aí, esse senhor, em 1487, resolveu fazer uma reunião. Ele chamou várias pessoas para dizer para ele assim: a gente tem que se unir. Se você precisar de dinheiro, eu empresto dinheiro para você. Se você tiver e eu não tiver, mas tiver um negócio, você me empresta. Mas além disso, nós temos que arrumar um jeito da gente conversar entre nós. Eu vendo para você, você vende para mim, você me compra e tal. Esse cidadão, que é o nosso herói, ele propôs a criação de uma bolsa de valores, que hoje todo mundo acha que é só comprar ações, né? Mas na época não era só isso, não. E em 1531, ainda na Bélgica, surge formalmente a primeira bolsa de valores. Historicamente, para que serve uma bolsa de valores? Basicamente, na bolsa de valores, então, o pessoal fazia o quê? Eu tenho que vender, tem um monte de gente lá querendo comprar. Já sei, se eu for ali, eu vou vender para um monte de gente. Olha que legal. Nós tivemos aqui uma palestra falando sobre vendas altamente eficazes. Era muito eficaz. Eu vendia agora para 10 pessoas ou para 20 pessoas e fazia um dinheirinho desse tamanhozinho. Mas agora eu começo a falar com 10, 20 pessoas, eu faço venda para 1 milhão de pessoas. É diferente. Como o próprio Abraão dizia, que o princípio da prosperidade é chamado de princípio quadripartite. Comprar barato, vender caro para muita gente por muito tempo. Simples assim. É claro que a explicação comportamental disso é mais profunda. Mas ele propôs uma coisa muito interessante. Às vezes eu tinha uma ideia muito legal, mas eu não tinha o recurso. Aí tinham várias pessoas que tinham poupado. Assim, gostei da sua ideia, né? Vamos capitalizar essa pessoa aqui com o seu projeto e ela vai prosperar. Aliás, é uma das coisas que mais me chama a atenção aqui na região, que eu não vi nenhuma empresa cooperada de investimento em que 100 pessoas se reúnem para potencializar um negócio, 200 pessoas. Já pensou cada um com o seu investimento, seu propósito, junta? Já pensou como isso pode? Eu já vi cada caso impressionante de redes homéricas que nasceram de 100 sócios, 200 sócios, que não queriam lá administrar o negócio. É mais ou menos a ideia da Bolsa de Valores, vocês entendem? Pessoas que se juntam
para vender ações, capitalizar, porque as empresas também arrumaram esse jeito de se capitalizar. Porque uma das formas mais complicadas de você arrumar dinheiro é no fundo. Você já está nesse momento, talvez, espero, compreendendo que se você quiser começar a desandar na sua vida, você vai começar a parar de investir. Dizer assim, tá muito bom e tudo mais. Mas será que a gente está investindo assim, à torta direita, assim, só porque me pareceu que é legal? Não. Ao longo da história, a partir das proposições do nosso herói, ele dizia que haviam 3 coisas que você deve levar em consideração. E essas 3 coisas, pelo menos essas 3 coisas, foram sendo estudadas meticulosamente. Um dos autores que eu vou apresentar aqui para vocês foi, inclusive, um dos que eu mais estudei no meu segundo mestrado. Exatamente sobre isso. Quando você analisa meticulosamente as coisas, você começa a dar mais certo na vida porque você para de fazer opções erradas. Uma das melhores coisas do investimento é você acertar e não errar. Não importa o quanto você está colocando. Segunda coisa, você foge das armadilhas quando você se torna mais analítico. E em terceiro lugar, tão importante quanto, você começa a escolher aquilo que é o melhor para você. Pessoas, empreendimentos, lugares, negócios, de maneira que você entre em menos coisas, mas você é mais assertivo, fazendo com que, ao longo da sua caminhada, a prosperidade comece a te alcançar. Então, que 3 coisas são essas que você devia observar ao fazer investimento? Seja ele qual for. Aspecto número 1, nós chamamos de potencial de valorização de investimento. É mais ou menos o seguinte: você entra no negócio ou começa a estudar qual é o negócio que você vai entrar e olha assim ao longo do tempo. Você vai colocar tal dinheiro aqui e em 3 anos, em 5 anos, esse dinheiro vira quanto? Devia virar 5 vezes mais, 20 vezes mais, não? Porque a gente começa a analisar, se eu colocar dinheiro nesse aqui, esse meu dinheiro, cada dinheiro meu vai virar, em 5 anos, 50% a mais. Nesse outro aqui, ele vira 200% a mais. Qual que você vai entrar? Naquele que vai dar mais probabilidade de um retorno superior, não? Você não tem dinheiro para colocar em tudo. Curiosamente, esse cidadão aqui, que é um economista inglês, estudou este assunto profundamente. Basicamente, ele passou a chamar isso aqui de análise fundamentalista. E, gente, a gente começa a fazer análise de fluxo de caixa para projetar ao longo do tempo, Olha, isso aqui, com esse lucro, dessa projeção, X tempo, vai dar tal resultado. Nesse outro negócio, esse aqui, nessa projeção, vai dar tal resultado. Esse aqui é melhor, esse aqui é pior. Essa é a primeira colocação. Fazer uma análise de valorização do investimento. Esse autor aqui foi o autor que eu mais estudei na vida nessa área. O senhor Markowitz. Claro, com inteligência artificial, ficou bonitinho, Eu achei que era bem feiozinho. Ele começou a dizer que você deve levar em consideração o risco. Vocês acham que um investidor que vai fazer um aporte de capital em alguma coisa, ele vai lá e coloca todas as fichas e coloca todo o risco e se ele quebrar, tá tudo bem? Conversa. Em palavras simples, por exemplo, a General Electric tem uma seguinte regra: ele só coloca 5% de capital no risco. Se ele perder, só perde 5%. 95% mantém a empresa de pé. Olha que negócio interessante. Markowitz, falando em palavras simples, ele começou a dizer o seguinte: coloque os seus ovos em vários cestos. Porque se você perder um, você ganha no outro. No frigir dos ovos, o seu risco é próximo de 0. Ou seja, você vai entrar no negócio, você vai correr risco, Mas você devia correr um risco que você aguenta suportar. Se tudo der errado, você permanece de pé. Simples assim. Então veja que isso é bem diferente do que a maioria das pessoas fazem, vocês não acham? A maioria das pessoas fazem o quê? Entram em negócios descapitalizados, ou seja, não pode dar errado. Pega o dinheiro emprestado, porque não pode dar errado. Não tem a menor noção se aquilo pode dar certo.
corre o risco, dá errado, e aí, meu Deus do céu, crise. Não é assim que se faz, né? E por fim, um terceiro aspecto muito interessante, principalmente nos dias atuais. Você consegue botar a mão no dinheiro em quanto tempo? Lembre-se, a quantidade de coisa que está mudando agora, se você tiver com capital imobilizado, e essa quantidade de coisa mudar tão rapidamente, tudo que você tem, você perdeu. Ou seja, em quanto tempo você consegue transformar o que você investiu em dinheiro líquido, liquidez? Porque quanto mais líquido você for, mais capaz você é de enfrentar a crise que for. Capital imobilizado é um problema nessa teoria. Totalmente imobilizado, você vai falar assim, mas eu vou imobilizar, é ruim. Não. E sim, você precisa ter capacidade de tornar o dinheiro líquido e capaz de enfrentar as adversidades que estão chegando em você. Se tudo estiver imobilizado, meus pêsames, a crise provavelmente vai te alcançar. Então, obviamente, nessa introdução, eu gostaria de fazer algumas conclusões com você. A primeira conclusão, e eu gostaria realmente de impactar você, eu não sei se conseguir fazer isso, mas que você saia daqui com uma decisão firme. Você precisa entender que se você não sair daqui decidido a investir, você decidiu uma outra coisa. Você escolheu definhar na vida. É uma questão de tempo. Ou seja, é muito importante que você saia decidido a investir. Não importa a área que seja. Mas a primeira coisa é, eu vou investir. Eu não vou parar de investir. Segundo aspecto fundamental, se eu vou investir, eu preciso colocar o meu investimento naquilo que tem a capacidade, em primeiro lugar, mais rápido possível, em segundo lugar, em maior volume possível, de gerar excedentes. E veja, a maior parte das pessoas entram em negócios que quase não dão lucro. Negócios de margens mínimas. Negócios que você começa a passar tempos, anos, e você começa a olhar para a sua vida e fala assim, puxa, eu me esforcei tanto, por que eu continuo com a vida tão difícil? É porque você está em negócios de baixo nível de margem. Baixo nível de margem, baixo nível de volume. Logo, você vai trabalhar a morrer e o dinheiro não vai aparecer no seu bolso. Se aparecer, não fica lá. Terceiro aspecto, você pode captar dinheiro de excedentes de outras pessoas, se você tiver um projeto muito legal, e conseguir convencer essas pessoas a fazer isso. Aliás, vocês deviam pensar nisso. Aliás, bolsa de valores, de certa forma, é isso. Para gente grande, é verdade, mas é isso. Captação de dinheiro de terceiros, né? Existem algumas maneiras, inclusive alguns procedimentos legais existentes no país para fazer justamente essas empresas meio que cooperativadas sem ser uma cooperativa. Quarto aspecto, a Bolsa de Valores revolucionou a história. Não fosse o nosso herói belga, em 1487, acredite, a maior parte dos investimentos que tornou tudo isso possível não teria acontecido. Provavelmente os burgos não teriam existido. O que são os burgos? Aqueles lugares, aquelas cidades, aqueles locais em que havia muitos comerciantes, pessoas que investiam e tal. É daí que surge a palavra burguês. Burguesia. Pessoas que investiam, faziam negócios e geraram prosperidade. E em quinto lugar, vão fazer o investimento. Estou decidido. Observe 3 coisas fundamentais. Isso que eu vou colocar aqui é um negócio de grande retorno do investimento, de baixo retorno. Segundo lugar, é arriscado ou é de baixo risco? Eu consigo segurar essa ponta. E por fim, a maior parte do dinheiro, aquilo que eu necessito, eu consigo liquidez rápida. Então agora eu estou fazendo um investimento muito provável de dar certo. Se você quiser conversar sobre isso mais apropriadamente, ou tomando um cafezinho, etc., me dê um toque. Nós estamos aí
disponíveis para conversar com vocês. Eu espero, sinceramente, hoje ter dado uma introdução para que você comece a pensar sobre investimentos na sua vida pessoal ou empresarial. E na semana que vem, no nosso próximo encontro, eu vou mostrar para vocês 3 coisas que normalmente ao longo dos milênios as pessoas que venceram levam em consideração ao escolher o lugar em que vai fazer o investimento, a cidade, o estado, o país. Porque muitas vezes você começa a pensar assim: será que eu devo sair do Brasil, ficar no Brasil? Será que eu devo ficar em Uberlândia ou ir para Araguari, ou sair de Araguari e vir para cá, ou de São Paulo e ir para lá? O que será que a gente escolhe os lugares, hein? E estando nesses lugares, você vai aumentar em muito a sua possibilidade de prosperar. Mas isso eu explico para vocês no nosso próximo encontro, em que eu vou contar para vocês a impressionante pesquisa feita por Philip Kotler ao longo da história, mostrando como em 162 países, ele demorou mais de 10 anos fazendo a pesquisa, uma cidade melhora mais e outra retrai. Um bairro melhora mais e outro retrai. E uma pessoa escolhendo aonde colocar, levando em consideração esses 3 princípios, tem mais facilidade de ir, e outros têm mais dificuldades de ir.